Bem-vindos ao incrível mundo dos tubarões. Eu sou a Jaiane e hoje, junto com a Esther e a Gabriela, iremos te mostrar como os tubarões são animais muito interessantes e importantes. Esse é um vídeo de extensão universitária da disciplina de Vertebrados do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Espero que gostem e aproveitem a aventura. Em biologia, para entendermos a grande diversidade de um grupo de animais, no nosso caso, tubarões, precisamos compreender qual a sua posição filogenética, ou seja, qual sua classificação mais correta, considerando características e a sua evolução. Os tubarões, junto com as raias e as quimeras, compõem o grupo dos condríctios, chamados também de peixes cartilaginosos. A principal característica que dá nome ao grupo está relacionada ao seu endoesqueleto ser formado por cartilagens, revestida com uma camada formada por calcificação prismática. Os peixes ósseos, por sua vez, irão apresentar os ossos de seu esqueleto interno completamente calcificado, inclusive no interior. Além disso, os condríctios apresentam uma forma exclusiva de escama, a escama placoide. Diferentemente das escamas de outros peixes, as escamas dos tubarões são feitas de uma camada de dentina revestida por uma camada de enamelina, igualzinha aos nossos dentes. Outra característica importante que reúne os peixes cartilaginosos é a substituição contínua de dentes ao longo da vida, formando uma esteira de substituição, como a representada na imagem. Os dois dentes mais anteriores geralmente são funcionais, enquanto os outros irão substituir os dentes da frente após a sua perda. Agora pode entender como diferenciar o tubarão de uma arraia. Os tubarões apresentam dentes serrilhados, fendas branquiais laterais, nadadeiras peitorais e pélvicas, não fundidas ao corpo. Essas duas últimas características são marcantes do caráter fusiforme dos tubarões. As arraias, enquanto isso, apresentam dentes achatados, pavimentosos ou pontiagudos, nadadeiras peitorais e pélvicas, fundidas ao corpo, o que resulta no formato de discos, além das fendas branquiais ventrais. Você sabia que a reprodução dos tubarões é cheia de adaptações fascinantes? Caso sua resposta seja não, essa é a sua oportunidade de mergulhar conosco para entender a reprodução desses predadores. Através da reprodução, há a geração de novos indivíduos. E pensando nisso, existem duas formas de reprodução dos tubarões: a oviparidade, que se trata da deposição de ovos pela mãe, e a viviparidade, em que os filhotes já nascem formados. Esse processo varia entre espécies e de acordo com o ambiente. O sistema reprodutor dos tubarões machos são órgãos chamados de cláspers, que facilitam a cópula. Já os órgãos reprodutivos das fêmeas variam entre ovários e ovidutos, podendo ser únicos ou pareados. Esses tubos levam os óvulos fertilizados até o local de desenvolvimento do embrião, que pode crescer com ou sem o cuidado da mãe. A alimentação dos embriões de tubarões pode ocorrer através da gema do ovo, que chamamos de vitelo, que acontece na oviparidade. Já na viviparidade, a nutrição ocorre através do saco vitelino. E não menos importante, temos os hematotróficos, que recebem nutrição adicional da mãe através de uma placenta ou de outras secreções. Já ouviu falar de tubarões fêmeas que conseguem se reproduzir sozinhos? É algo raro, mas que pode ocorrer quando elas se encontram em cativeiro, e é o que chamamos de partenogênese. 2 filhotes de Quilocilium plagiosum foram produzidos por esse processo e sobreviveram por pelo menos 5 anos. Em algumas outras espécies, houve a formação de um embrião, mas não houver um relato de sobrevivência substancial. Seguramente, depois de toda essa informação, você ainda segue com essa pergunta: mas os tubarões não são animais perigosos que atacam pessoas? Esse tipo de crença começou muito tempo atrás porque populações pelo mundo tinham medo desses animais. Com o filme Tubarão, de 1975, onde o terror do antagonista principal e da população era o tubarão branco, esse estereótipo de animal perigoso se tornou extremamente famoso. Além disso, com o aumento da criação de outras obras com a mesma premissa, foram geradas ainda mais percepções negativas desses animais. Voltando à pergunta, a resposta seria um certeiro não por muitos motivos. Primeiro é o fato de que nem todos os tubarões são carnívoros. Existem várias espécies com hábitos filtradores, como o conhecido tubarão-baleia, o querido tubarão boca-grande e o famoso tubarão peregrino. Também temos que considerar que o habitat natural dos tubarões é o mar, onde eles buscam alimento e protegem seu território. Apesar disso, os ataques são raros considerando os comportamentos que alguns tubarões possuem. Mas, quando acontece, os motivos dos ataques são por defesa do território, confusão e desequilíbrio ambiental. Mas afinal, os tubarões atacam quando detectam sangue? Em certa parte, essa crença é verdadeira.
Os tubarões são atraídos especificamente por uma linha contínua de moléculas de cheiros no sangue, conhecido como rastro de odor. Esse rastro atinge as narinas dos cações que começam a nadar em direção da narina que entrou em contato com o cheiro primeiro. É por isso que vemos eles balançando a cabeça de um lado para o outro, seguindo o odor. Agora que você já conhece melhor os tubarões e seus hábitos de vida, vamos explorar um pouco mais sobre o papel ecológico desses animais? Para começar, vamos precisar relembrar o conceito da famosa cadeia trófica, ou também chamada de cadeia alimentar. Ela pode ser definida, segundo Smith, como um movimento de nutrientes e energia de um grupo de organismos com necessidades alimentares para outro grupo, partindo de uma série que geralmente começa com algas e plantas, consumidos principalmente por herbívoros, e termina com organismos carnívoros, detritívoros e decompositores. E onde se encaixam os tubarões? Como já vimos, embora nem todos os tubarões sejam carnívoros, e já voltaremos para falar disso, a maioria são predadores de topo. Eles possuem um papel muito importante no controle das relações tróficas de seu ambiente, contribuindo para o fluxo de nutrientes e de energia na cadeia trófica. Além disso, esses vertebrados marinhos precisam de muita energia para se deslocar, e a alimentação deles, assim, precisa ser muito vasta. Ao se alimentarem, os tubarões fazem algo fundamental para o controle do ecossistema onde vivem. Controlam a proliferação de espécies invasoras, o que é muito importante para a sobrevivência das demais espécies que vivem ali. Eles também se alimentam de tartarugas, peixes, raias, moluscos e até mesmo de outros tubarões. Espera aí, então quer dizer que os tubarões participam do controle de outras espécies? Sim, um exemplo disso é o nosso famoso tubarão branco, que ao se alimentar de pinípedes, mamíferos aquáticos que incluem focas, morsas e leões marinhos, ele faz o controle populacional desses animais, que se alimentam de peixes, e dessa forma, o aumento na população deste grupo poderia levar a uma consequente diminuição dessas espécies. E os tubarões filtradores, onde entram nisso tudo? Tubarões filtradores, como o tubarão peregrino e o tubarão-baleia, também são igualmente essenciais na manutenção dos ecossistemas. Eles possuem um hábito filtrador planctófago. Isso quer dizer que eles auxiliam na manutenção dos níveis populacionais de zooplâncton, cujo aumento poderia levar a uma diminuição nos níveis de fitoplâncton. A essa altura, você já deve estar apaixonado pelos tubarões, certo? Foi o que eu pensei. Para sabermos mais sobre a distribuição dos tubarões no Brasil e sua conservação, vamos conhecer o Arthur Lima. Meu nome é Arthur de Lima, eu sou um biólogo aqui do Museu de Zoologia, que atualmente faço doutorado, e a minha área de pesquisa hoje ela aborda aspectos de anatomia, filogenia e evolução de tubarões, mais especificamente da família Carcharinidae. Quando a gente fala de distribuição, a gente tem que falar de diferentes grupos, certo? Porque tubarões e raias eles ocorrem basicamente em todos os oceanos do planeta. No caso das raias, você não tem exemplares que ocorrem nos polos, mas você tem uma família inteira que ocorre em águas doces. Agora, quando você fala de tubarões, aí sim, você pode estar falando de basicamente quase todos, se não todos, os ambientes aquáticos do mundo. Você tem uma diversidade muito boa de tubarões e raias aqui que ocorrem no Brasil, mas na região norte e nordeste é onde você tende a concentrar um pouquinho mais da biodiversidade, justamente porque é uma água um pouco mais quente, uma região mais tropical, mas também aqui na região sudeste você tem uma diversidade muito boa. Quando a gente fala de ameaça, é uma área um pouquinho complexa, mas quando a gente fala de quais são as principais ameaças, eu acho que é mais do que óbvio dizer que são as ações antrópicas, né? Aquecimento global, sobrepesca, pesca pelo shark finning, que é basicamente você pescar o tubarão pelas barbatanas. Isso é uma coisa que a gente... Barbatana não, desculpa, nadadeira, não fala isso, o certo é nadadeira. Então, seriam algumas das ameaças que eu poderia listar agora de cabeça, dentre muitas outras que infelizmente os tubarões e as arraias estão passando atualmente. O grande problema para você saber se os tubarões estão muito ameaçados ou não é nem pelo fato de que você tem sim muitas espécies criticamente ameaçadas, mas porque você não sabe de muitas que podem ou não estar ameaçadas. E considerando o cenário que a gente vive atualmente no nosso planeta, é um dado muito mais preocupante do que o número de espécies ameaçadas por si só já é. Toda vez que você fala que você trabalha com tubarão, a primeira pergunta que te fazem é: caraca, você mergulha com os bichos, você trabalha com o bicho vivo? Não, não é necessariamente assim. Eu trabalho sempre com bicho conservado de museu. Então, qual que é o papel dos museus e das coleções zoológicas para conservação das espécies? Primeiro, delimitação de espécie. Você tem que saber qual é a espécie que você está conservando, e esse é um tipo de trabalho que sai quase que exclusivamente dos museus e coleções biológicas. E outra coisa muito bacana que os museus fazem para a preservação das espécies é ter material testemunho de algumas localidades para poder falar: ok, esse bicho esteve presente nesse local, nesse ano, coletado por tal pesquisador, então no registro histórico tinha uma população, ou tinha pelo menos a ocorrência da espécie, porque ela foi coletada lá. Então, registro histórico. Claro, isso é só a ponta do iceberg. As implicações que a gente tem hoje do trabalho que a gente faz aqui dentro são muito maiores, porque os artigos que a gente geralmente publica descrevendo espécies novas e falando de distribuição certamente são muito úteis para outros pesquisadores que trabalham com conservação em si. A esperança real de salvar os tubarões é com uma missão global. Precisamos de políticas públicas internacionais que regulamentem a pesca e protejam o habitat deles. Poxa,
Mas como eu ajudo nisso? Parece difícil mesmo fazer a diferença, né? Mas com poucas ações podemos nós mesmos ajudar os tubarões. Uma tentativa comum disso é conscientizar pessoas como você em espaços de educação não formal como aquários, museus e até internet, com materiais como este vídeo sobre a beleza e a importância de salvar esses animais magníficos. Com isso, concluímos nosso mergulho no mundo dos tubarões. Ainda com medo? Esperamos ter transmitido de forma clara e didática as informações sobre a diversidade e biologia desses fascinantes animais e principalmente conseguido desmistificar os principais mitos que os acompanham.